Paula ajuizou uma ação de cobrança contra Carlos, que foi regularmente citado. Na fase inicial, o juiz designou uma audiência de conciliação, conforme previsto no Código de Processo Civil. No entanto, Carlos apresentou contestação antes da realização da audiência, argumentando que o processo deveria seguir diretamente para a fase de instrução e julgamento. Com base no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Letra A. A apresentação de contestação por Carlos antes da audiência de conciliação ou mediação não impede sua realização, salvo se ambas as partes manifestarem expressamente a recusa em participar da audiência. Letra B. A audiência de conciliação ou mediação é obrigatória em todos os casos, sendo vedada sua dispensa, ainda que as partes manifestem desinteresse na sua realização. Letra C. A realização da audiência de conciliação ou mediação torna-se desnecessária apenas se o réu apresentar contestação antes de sua designação. E letra D. O juiz tem discricionariedade para dispensar a audiência de conciliação ou de mediação, independentemente de manifestação das partes, considerando a celeridade processual. Prestem minha atenção. Hoje o réu não é, como regra geral, o réu não é citado para contestar. Tem 10 anos, tá? Estou falando hoje, mas tem 10 anos. O réu não é citado para contestar. O réu é citado e intimado para participar de uma audiência de conciliação ou de mediação. Ponto. Essa é a regra geral. Essa audiência de conciliação ou de mediação, no procedimento comum e na maioria dos procedimentos especiais, só não ocorrerá em duas hipóteses. Se o direito não admitir autocomposição, como é exemplo da Fazenda Pública defendendo o interesse primário em juízo, ou, segunda hipótese em que essa audiência de conciliação ou de mediação não vai acontecer, é quando ambas as partes manifestarem expresso desinteresse. Ambas as partes manifestarem expresso desinteresse. Então, se o autor não falou nada, ou se o autor manifestou expresso interesse, ou mesmo se ele ficou calado, e o réu vem e contesta, dizendo, eu não quero participar da audiência de conciliação. Para o código, isso não significa nada. Ele ainda contestou no momento errado, tá certo? Ele ainda contestou no momento errado. Mas aquela contestação, que é o que pede aqui na questão, aquela contestação não será óbice a que ele tenha de participar da audiência de conciliação ou de mediação. Porque para ela não acontecer, ou o direito não pode admitir autocomposição, ou ambas as partes precisam manifestar expresso desinteresse. E se for litisconsórcio, todo mundo precisa manifestar expresso desinteresse para que essa audiência não ocorra. Vamos ver? 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar, ou seja, antes mesmo de citar o réu, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias da candidatada do juiz, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. O réu deve ser citado com, no mínimo, 20 dias de antecedência da ocorrência da audiência. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada quando? Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, quando não se admitir autocomposição. A apresentação de contestação por Carlos antes da audiência de conciliação ou mediação não impede sua realização. De fato, não impede. Salvo se ambas as partes manifestaram expresso desinteresse em participar da audiência. A alternativa correta. Letra A. Espero que tenha ficado fácil. 334 é o artigo de maior incidência, creio eu, na história do processo civil na OAB. Apesar de ter dado uma esfriada, nada muda que, historicamente, o 334, o artigo que trata da audiência de conciliação ou de mediação, é o artigo de maior incidência nas provas da OAB. Tá bom? Espero que tenha ficado fácil. Um grandíssimo abraço para vocês. Gabarito letra A. Fiquem com Deus.